Sejam bem-vindos a Invest. Me chamo Leonardo Dobre Yamashita e por isso que o nome do canal é Invest, tá, pessoal? Minha mãe tem o nome com a inicial Y, meu sobrenome também tem Y e eu gosto de nomes curtos, por isso Invest, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre consultoria financeira. Para quem não sabe ainda, eu sou consultor financeiro na Portfel Consultoria e ajudo as pessoas do Brasil inteiro a se planejarem financeiramente e atingirem os seus objetivos de vida através dos investimentos. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aí do canal. Beleza, galera? Bora pro vídeo. O que é a consultoria financeira? E por que que eu, Leonardo, consigo hoje estar na posição de consultor financeiro e ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente, ajudar as pessoas a investirem de uma maneira mais eficiente, a evitar que essas pessoas passem por riscos desnecessários, porque, como você pôde acompanhar no primeiro vídeo do canal, vou até estar deixando aqui para vocês, tá? Aqui, né? Antes que o meu editor fique bravo comigo, acho que é aqui. Antes que vocês, né, para que vocês entendam, eu tive uma rotina de endividamento no começo da minha vida, no começo da minha jornada. Então eu sou uma pessoa que já passou por endividamento, eu sou uma pessoa que não tive educação financeira, eu sou uma pessoa que não sabia fazer investimentos, eu sou uma pessoa que passei por todos os percalços que a grande maioria dos brasileiros passam. Acaba tomando decisão financeira errada, acaba antecipando sonhos de maneira inapropriada, e tudo isso eu comentei um pouco nesse vídeo, né, nesse primeiro vídeo do canal. Então, foram algumas atitudes que ao decorrer dos anos foram me moldando, né? E eu consigo hoje trazer um panorama do que eu já vivi e do que eu tenho atendido, né? Mundo afora, Brasil afora, para ser bem mais exato, né? De pessoas que cometem esses mesmos erros que eu cometi lá no passado, né? Só que, ao contrário, a grande maioria continua tomando essas decisões erradas. Não parte para um princípio de querer fazer algo correto, não parte do princípio de querer buscar conhecimento, não parte do princípio de querer fazer diferente, né? De querer melhorar a saúde financeira e acabam entrando numa espiral de decisões erradas que vão cada vez mais prejudicando a saúde financeira da família, tá bom? Então, eu consigo falar sobre esse assunto porque a minha família é muito comum, né? Nunca tive esse tipo de educação. Sempre ganhava o salário do mês e gastava tudo durante o mês, vivia basicamente na roda dos ratos, que é igual a gente fala. Era muito difícil o momento em que aquele mês dava positivo e a gente conseguia fazer um investimento por longo prazo, sempre atrás de pagar cartão de crédito, sempre atrás de pagar a padaria que fazia conta, sempre atrás de conseguir pagar um empréstimo. Então, nunca tive aquela roda rodando positivamente, onde que a gente consiga pensar com mais calma, consiga ter uma tranquilidade financeira. E tudo isso me moldou a buscar estudos e conhecimento, e eu fui me tornando uma pessoa que fui tendo o hábito positivo, né? Fui trazendo aqui princípios para a minha vida e rotinas que foram ajudando e facilitando a minha construção de patrimônio. Hoje eu sou um cara rico, sou um cara milionário, longe disso, né? Mas eu tenho rotinas saudáveis relacionadas a investimentos há mais ou menos 7 anos. Há 7 anos que eu não pego uma dívida, que eu não fico negativo no banco, há 7 anos que eu tenho rotina de todo mês conseguir fazer um aporte. E vocês vão entender, né, que a minha história ela conta muito, que eu já tive todas as faixas de salário. Eu já ganhei R$ 1.000, já ganhei R$ 2.000, já ganhei R$ 3.000, já ganhei R$ 4.000, 5, 10, e tudo depende do comportamento da pessoa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente atende às vezes clientes que ganham 50 mil e não conseguem juntar R$ 1 por mês, eu tenho clientes que ganham 2.000 e conseguem juntar R$ 500 por mês. Então, tudo é possível, basta ser a prioridade da pessoa, tá bem? Quais seriam os pilares de uma consultoria financeira? Porque a gente ouve falar muito de consultoria financeira, hoje em dia o tema tem se tornado mais relevante, as pessoas têm parado para poder analisar melhor a respeito do assunto, só que ainda é algo muito pequeno, né? Se a gente for levar em consideração que nós temos mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil
e menos de 5 milhões investem, né? Menos de 5 milhões têm essa rotina de poupar, de começar a investir para a liberdade financeira no futuro, ainda é muito pouco. Então, é muito importante que a gente tenha esse posicionamento de uma maneira saudável. A consultoria financeira, ela se divide basicamente em 7 pilares, tá? Planejamento financeiro, investimentos, proteção patrimonial, câmbio, soluções PJ e wealth planning. Através desse vídeo, no decorrer dele, a gente vai conseguir explorar um pouco de cada um desses itens, tá? O primeiro pilar da consultoria financeira é o planejamento financeiro. E como que isso é importante, pessoal? Não adianta você não saber onde você quer chegar. Você precisa ter noção do seu ponto A, fazer um caminho consciente e seguro para chegar no seu ponto B. Mas, ora, se você não sabe nem onde você está, como que você vai saber aonde que você quer chegar? A gente, muitas das vezes, né, pessoal, a gente vai trilhando os caminhos sem ter noção de onde a gente quer chegar. Simplesmente vai deixando a vida me levar. Igual o Zeca Pagodinho, né, tem aquela música muito famosa, porra, né, deixa a vida me levar. Cara, a gente não pode ser assim. A gente precisa partir de um princípio que as consequências irão vir, né? Se a gente não se planejar financeiramente, as consequências irão vir e a gente vai ter que assumir essas consequências. O que seria isso? Cara, você acredita mesmo que você vai se aposentar com o INSS? A gente gosta muito de brincar aqui, né? Isso nunca será suficiente. Porque olha como as coisas no mundo estão acontecendo. Olha ao redor, para analisar e fazer uma autocrítica se de fato o seu trabalho mensal e aquilo que você recolhe vai retornar para você no futuro. A gente já paga tanto imposto e não tem qualidade de nada disso. Quem que me garante que o pagamento do INSS vai garantir uma aposentadoria lá no futuro para nós? Então, é obrigação de cada brasileiro, em específico brasileiro, né, eu diria todo mundo, mas em específico brasileiro, a gente começar a ter aquele olhar, poxa, eu preciso me planejar, eu preciso saber onde eu quero estar daqui a 10 anos, eu preciso começar a fazer hoje uma rotina saudável de investimentos para daqui a 15, 20 anos eu não precisar do governo, conseguir tocar a minha vida sem a necessidade de um auxílio, de uma ajuda, de uma bolsa. Porque, cara, você imagina como que é você trabalhar a vida inteira, seus 30 anos de contribuição, e chegar ali no teto do INSS, R$ 7.500, né? Então, poxa, hoje o que a gente consegue fazer com R$ 7.500? Poxa, Léo, já é muito maior do que a média salarial. Cara, mas se você for parar para pensar, a inflação corrói isso a qualquer tempo. O que me garante que daqui a 30, 40 anos o governo não vai canetar um valor menor de teto de INSS? O que me garante que eu vou conseguir me aposentar? Hoje já se fala em idade mínima de 75 anos. Pessoal, a expectativa de vida não está passando dos 80, dos 90, tudo tende a melhorar. A gente tende a ter uma rotina mais saudável. Só que, cara, você acredita mesmo que o INSS vai garantir a sua aposentadoria? Sendo que cada vez que vai passando os anos, a gente vai ficando mais idoso, o nosso custo de vida vai aumentando e o INSS ele vai travar o seu teto de recebimento naquilo que o governo achar que é interessante. Eu não deixaria o meu futuro na mão do governo. Por isso que eu já começo hoje a investir para o futuro. Tô rico, tô milionário? Não, mas vocês vão acompanhar comigo toda essa construção de patrimônio, tá bom? Os investimentos é o segundo pilar importante da consultoria financeira. Então, pessoal, vocês imaginam que, poxa, você se planejou, fez toda a sua análise, você já sabe onde você quer chegar aqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que você vai precisar fazer. Você já está com uma rotina saudável, você dá lucro no mês, ou seja, você recebe um salário, já gasta menos do que ganha, já consegue poupar um valor interessante ali por mês, já está com a sua vida financeira positiva, rodando, consegue fazer uma viagem por ano. E agora, Léo, o que eu tenho que fazer? Você precisa começar a colocar em investimentos que vão proteger esse patrimônio. Também não adianta nada a gente começar a poupar, começar a dar lucro na nossa renda e colocar o dinheiro do colchão. Principalmente no Brasil, a inflação corrói o poder de compra dos brasileiros a todo momento. Então você imagina que o que adianta você ser milionário na Venezuela se você não tiver uma proteção patrimonial e expor esse investimento a produtos no exterior? Porque se a gente perde o nosso poder de compra no Brasil, imagina a nossa qualidade, o nosso poder de compra a nível mundo.
Então, poxa, eu preciso começar a investir, eu preciso dar lucro no meu salário, ou seja, gastar menos do que eu ganho, começar a poupar e alocar esse resultado que eu gerei no mês de uma maneira inteligente, com pouco risco, se blindando de prejuízo, colocando em ativos de longo prazo, protegendo essa construção de patrimônio. Porque não adianta nada eu juntar R$ 10.000 por mês e colocar ele debaixo do colchão, sendo que daqui a 10 anos eu perdi totalmente o poder de compra. Então, os investimentos, ele é um pilar muito importante da consultoria financeira e é o nosso core business. Hoje, eu sou especialista de investimentos, tenho a certificação do CEA, ou seja, sou certificado em especialista de investimentos pela Ambima. Então, às vezes, a mesma certificação que um gerente de banco é a minha certificação. Eu consigo ter esse panorama da instituição financeira, só que estar ao lado do cliente para eles começar a tomar decisões mais conscientes. Dentro da consultoria, a gente tem a missão de poder fazer com que esse cliente ele extraia ao máximo dos produtos, pessoal. Então, vocês imaginam que o mercado financeiro ele é um grande mercado atacadista, é um atacadão da vida, um açaí atacadista, e você vai nesse supermercado e existe um monte de produtos lá, vários produtos lá dentro, né? Só que não necessariamente tudo que tem dentro do atacadão, tudo que tem dentro do açaí, ele é saudável para a sua vida, né? Ele faz bem para a sua saúde. O mercado financeiro funciona da mesma forma. Não adianta você querer começar a investir do zero e abrir uma conta na corretora e se aventurar dentro do mercado financeiro. Você vai pagar caro por isso. No começo, não faz tanta diferença, mas você imagina quando você estiver começando a ter aí um patrimônio expressivo. Cada 1% que você deixa na mesa já começa a fazer um resultado gritante, um resultado absurdo do seu planejamento de longo prazo. Então a gente trabalha muito aqui a questão do planejamento, da onde a pessoa está, da onde ela quer chegar e usa os investimentos para trilhar esse caminho de uma maneira segura, de uma maneira que faça que o patrimônio desse cliente cresça de uma maneira linear, sem se expor muito a risco, de acordo do perfil daquele cliente. Então não adianta nada você estar começando a investir hoje e achar que você é o Ryan Buffett, né? Esse velhinho aqui, ó, Ryan Buffett, pessoal, ele é o maior investidor de todos os tempos e ele tem uma média de rentabilidade de 20% ao ano, num raio aí de 30, 20, 40 anos de investimento que esse cara tem de experiência. Então você acha que você, que está começando a investir agora, vai acertar a boca do balão e achar um produto de investimento que te entregue um resultado superior a isso? É mentira, você está mentindo para você mesmo. E se te prometerem algo parecido, as pessoas estão mentindo para você. Elas querem roubar o seu dinheiro, elas querem te usar. Pessoal, não existe almoço grátis. Construção de patrimônio é de maneira linear e com paciência. Você usa muito tempo ao seu favor e ele vai ser o maior exponencial nos resultados dos seus investimentos, tá bom? E aqui na consultoria a gente consegue fazer você sair do ponto A e chegar no ponto B da maneira mais segura. Proteção patrimonial. Pessoal, esse é um dos pilares mais importantes da consultoria financeira também. O planejamento financeiro, os investimentos, eles são os iniciais. Só que quando a gente já atinge um certo nível de construção de patrimônio, a gente precisa começar a pensar na proteção patrimonial. E o que seria isso? Você imagina que construir um patrimônio, ele é muito, a gente consegue usar muito a analogia da construção de uma casa. Você constrói a sua casa aqui com duas paredes e o telhado. Então você imagina que uma das paredes é a sua reserva de emergência, a outra parede é um seguro de vida e o telhado são os investimentos para o longo prazo. O que seria isso? Não adianta nada você chegar aqui hoje para mim e falar, Léo, legal, gostei aí dos seus princípios, gostei do seu trabalho, vamos começar a investir, eu quero investir por longo prazo em ativos de risco. Calma, calma, talvez não seja esse o seu momento. Você já tem a sua reserva de emergência? Você já estruturou quanto tempo de reserva você precisa ter para começar a se expor em ativos de risco? Você já pensou em um seguro patrimonial, um seguro de vida, onde que se você parar de trabalhar, você consegue garantir a sua renda sem depender do governo? Cara, a construção do patrimônio, pessoal, ela é muito séria
E qualquer coisa que acontece durante esse caminho de negativo, ele atrapalha consideravelmente aquele objetivo de longo prazo que você às vezes teria de se aposentar sem depender do governo. Então você imagina que hoje você tem 30 anos, está investindo para daqui a 20 anos se aposentar sem depender do governo, você está construindo o seu patrimônio bonitinho e acontece algum imprevisto na sua vida, acontece algum problema e você precisa deteriorar esse patrimônio para poder resolver esse imprevisto, para poder resolver esse acidente, algum tipo de doença, algum problema de saúde. Isso tudo a gente consegue prevenir às vezes com seguro de vida, né? Poxa, tive um imprevisto aqui, bati o carro, preciso de um dinheiro urgente para poder pagar esse carro. Você vai tomar empréstimo, vai vender os seus produtos de investimentos que eram por longo prazo, são ativos de risco e você agora não está no bom momento de vender, você vai ter que vender esses produtos para poder suprir essa necessidade de urgência. Você não se planejou corretamente, você está sem reserva de emergência, porque se você tem reserva de emergência, você não precisa tocar no seu patrimônio, você deixa ele crescendo linearmente, porque esse seu patrimônio de construção, ele você vai usar para daqui a 15 anos. Só que você precisa ter coisas disponíveis na sua mão para agora, para no máximo 24 horas você solucionar o seu problema, você solucionar a sua urgência. E vocês entendam, pessoal, que reserva a gente não usa aqui na consultoria somente para emergência. Você imagina que as maiores transferências de riquezas que existem ao redor do mundo são nas grandes crises, é em pandemia, é em guerra, é em quando o calo começa a apertar, o bicho começa a pegar e as pessoas começam a se desesperar. Um exemplo prático, você imagina uma pessoa normal, tá? Um brasileiro comum, que tem a sua casa, o seu carro quitado, tudo financiado, tá? E nunca pensou em se preparar financeiramente para uma reservinha, ter uma gordura no banco, ter pelo menos ali 6 vezes o custo de vida dela. Galera, começa uma crise, começa o desemprego, começa uma guerra, começa uma pandemia, todo mundo fica desesperado, às vezes a economia aperta, a pessoa precisa o quê? Se desfazer de algum patrimônio dela. Se ter algum imprevisto urgente, algum fato relevante, a pessoa precisa levantar o capital urgente, o que ela vai fazer? A primeira escolha dela? Vender o carro financiado. O que isso vai acarretar? Ela está com pressa, vai lá, vende o carrinho dela mais barato. Chega uma pessoa que está mais planejada financeiramente, que tem uma reserva para oportunidades, vai lá e compra o carro dele. Vai lá, compra o carro dessa pessoa mais barato e vende mais caro e faz mais dinheiro. Então, pessoal, sempre vai ter os dois lados da moeda. Vai ter a pessoa desesperada que não se planejou e do outro lado vai ter uma pessoa que se planejou e está conseguindo comprar oportunidades naquele momento. Então, é por isso que a gente sempre ouve que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque o rico toma decisões e se prepara para oportunidades. O pobre se deixa levar e vai vivendo como a vida quer, né? Igual o Zeca Pagodinha fala, deixando a vida levar ele, não se planeja, não se prepara e quando vem algum imprevisto, alguma urgência, essa pessoa tende a ter prejuízo. Crédito, pessoal, crédito é um pilar importantíssimo da consultoria financeira. A tomada de crédito eficiente, ela não só ajuda a pessoa a resolver dívidas, como ajuda ela também a fazer investimentos. Então você imagina, poxa, Léo, tenho aqui 200 mil na conta, compensa hoje comprar um imóvel ou compensa eu financiar? Aqui não é nem a conversa se compensa comprar ou alugar, tá? Porque a gente sabe que isso é muito polêmico também, em outro vídeo a gente conversa sobre isso. Poxa, eu como seu consultor financeiro, a gente vai avaliar a seguinte situação. Esses 200 mil hoje, né? Hoje aqui, ó, 26/4/2025, a uma taxa Selic pagando 14% ao ano, compensa você deixar o dinheiro investido numa taxa Selic, num Tesouro Nacional, onde que você vai ter risco zero e vai ter uma remuneração do que as taxas atuais de financiamento. Através da consultoria, a gente consegue puxar informações do Brasil inteiro de quais são as taxas de financiamento praticadas no mercado. Então, eu consigo ver a taxa do Itaú Personalité, eu consigo ver a taxa do Santander, consigo ver a taxa do BRB, consigo ver a taxa do Bradesco e trazer para o cliente a seguinte reflexão. Esses 200 mil aplicados a 14%, né, na Selic ao ano, é muito mais interessante você pegar esse financiamento que está sendo cobrado 12% hoje, 12% ao ano.
Então, essa diferença do 12 para o 14 vai ser um lucro positivo na sua conta. Então, você deixa esse dinheiro rendendo, pega o empréstimo e dá um jeito de pagar ele. Primeiro, se você não tem condições de pagar aquela parcela, você ainda não está no momento de comprar esse tipo de imóvel. Aí é outra conversa. Então, mas vamos lá, deixa 200 mil aplicado na Tesouro Selic, pega o financiamento, que às vezes vai estar hoje, está 11,5, 12, não me lembro certinho, e você faz esse empréstimo, faz esse financiamento interessante. Comprou sua casa, legal, a gente está entrando inclusive no ciclo de queda da Selic, eu imagino, não é previsão, é que a gente está sentindo isso pelo mercado, a gente na verdade já está fadigado com essa Selic a 14, converso para outro vídeo também, mas aí você imagina um cenário que hoje a Selic ela está a 10%, tá? E você pegou um financiamento a 12%. Então, esse é o momento de você quitar o seu financiamento, você quitar o seu imóvel, porque você já tinha um dinheiro, a taxa Selic caiu e você hoje está sendo remunerado por esse dinheiro que está emprestado a 10%, sendo que você tem uma dívida, você está pagando um juros de 12%. Então agora não faz mais sentido nenhum você ter esse dinheiro parado, sendo que ele já era reservado para a compra do imóvel. Então qual que é a ação mais inteligente? Quitar o financiamento. Então você entende, pessoal, que não existe nada exato. Então dentro da consultoria a gente consegue trazer esse panorama individual e momentânea, porque as coisas, o mercado financeiro, a economia, ela é muito cíclica. E o que a gente precisa fazer para orientar os nossos clientes é orientar ele a seguir esses ciclos da maneira mais segura, é trilhar esse caminho do ponto A para o ponto B de uma maneira mais eficiente, onde ele consiga extrair o máximo que ele conseguir nos investimentos e também na emissão de dívida, tá? Na Portfel em si, a gente não trabalha com produtos como consignado, como consórcio. Aqui a gente ajuda o cliente a fazer financiamento imobiliário de uma maneira inteligente, a gente ajuda o cliente a fazer um financiamento de carro de uma maneira mais inteligente também. E às vezes a gente consegue utilizar créditos com garantia de uma maneira estratégica para estar solucionando dívidas ou também para estar ajudando um cliente que é empresário e quer atrás de um crédito mais eficiente, a depender daquela margem de lucro que ele tem, compensa às vezes ele fazer um crédito com garantia e a gente consegue dar esse suporte para ele totalmente dentro da consultoria também. O quinto pilar, pessoal, é o pilar do câmbio. Então é muito importante que dentro de uma consultoria a gente preze pelo trabalho 360 com o nosso cliente. E a gente consegue também, através da mesa de câmbio dedicada da Portfel, trazer um panorama de trabalho muito interessante para esse perfil de cliente. Às vezes a gente fala de câmbio, a gente não se preocupa somente se o paciente vai estar bem assistido numa viagem, mas a gente usa muito o câmbio como uma estratégia, poxa, de investimento, às vezes uma proteção patrimonial, a gente pensa num câmbio, um investimento no exterior, você imagina que você está investindo ali, você já fez seu planejamento, você já começou a investir, já está fazendo sua proteção patrimonial, mas ainda você não se expõe a investimentos a nível mundo. Então, como que a gente pode fazer para começar a incluir isso na sua rotina? Porque você pensa, o Brasil é muito legal, é muito lindo, dá para investir aqui sim, a gente deve investir em empresas do Brasil, mas nós, como consultores, é incoerente da nossa parte não dizer para o cliente que existe um mundo de oportunidades lá fora. É muito incoerente a gente não trazer para o cliente que existe uma Apple da vida, que ela sozinha já é maior que a Bolsa Brasileira inteira. É muito incoerente da nossa parte não mostrar para o cliente que é interessante ele ter $1 na carteira e colocar numa renda fixa lá dos Estados Unidos para proteger da inflação esse dólar. Tudo, pessoal, é importante a gente trazer uma análise macro, né, do mundo e orientar o nosso cliente da melhor maneira possível para que ele consiga extrair não só os melhores produtos e investimentos no país dele, mas também a nível mundo. Porque hoje, com a globalização, com tecnologia, através de um mesmo clique, né, através do mesmo trabalho que a gente vai ter para investir no Brasil, hoje a gente tem para poder investir lá fora. Então é muito simples e a gente consegue seguir e guiar esse cliente de uma maneira segura para que ele consiga ter esses objetivos dele realizados também a nível mundo.